A paz do Senhor, irmãos. Vamos lá, continuando nossa leitura no livro de 1 Samuel, hoje os capítulos 10, 11 e 12. Então me acompanhe. Amém? Capítulo 10, versículo 1 em diante. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como o chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túnel de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já acharam as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você, e que ele está dizendo: Que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada, que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel, para lá, oferecerem sacrifícios a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães, e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães, e você deve aceitar. Em seguida, você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá, e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados, e ofertas de paz. Espere lá 7 dias, até que eu chegue, e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntavam: O que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou: E os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: Será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar, no monte. O tio de Saul perguntou a ele e o seu empregado: Onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não as encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Porém não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito de ele se tornar rei. Samuel, chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: O Senhor, o Deus de Israel, diz: Eu tirei vocês do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem. Então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matre foi indicada. Aí os homens da família de Matre avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus, o Senhor: Ainda há mais alguém? Ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor.
Então eles correram e trouxeram Saul. Ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: Aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E o povo todo gritou: Viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e os deveres de um rei, e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, foram com Saul. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram: Como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Capítulo 11. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade, e então os homens de Jabes lhe disseram: Vamos fazer um acordo e nós o aceitaremos como chefe. Naás respondeu: Eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês, e assim humilharei todo o povo de Israel. Os líderes de Jabes disseram: Dê-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nós nos entregaremos a você. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: O que foi que houve? Porque todos estão chorando? Eles lhe contaram o que os mensageiros de Jabes tinham dito. Quando Saul viu isto, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio dos mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: É isso o que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer, e então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou de Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabes: Diga ao seu povo que amanhã antes do meio-dia vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas: Amanhã nós nos entregaremos, e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu os seus homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e o atacaram. Lá pelo meio-dia, já haviam massacrado os inimigos, e os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel: Onde estão as pessoas que disseram que Saul não seria nosso rei? Traga essa gente aqui, que nós os mataremos. Mas Saul respondeu: Ninguém será morto nesse dia, porque hoje o Senhor Deus deu vitória ao povo de Israel. E Samuel disse ao povo: Vamos todos a Gilgal, e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Então foram todos a Gilgal, e lá no lugar sagrado fizeram de Saul o seu rei. Ofereceram sacrifícios de paz, e Saul e todo o povo de Israel festejaram o acontecimento. Capítulo 12. Então Samuel disse aos israelitas: Eu fiz o que me pediram. Dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade, até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém?
Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma destas coisas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu: O Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu, e não tomou nada de ninguém. Samuel disse: O Senhor e o rei que ele escolheu são testemunha de que hoje vocês acharam que eu estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha, responderam eles. E Samuel continuou: O Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão, e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor, e os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram. E eles, os antepassados de vocês, pediram ajuda ao Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os colocaram nesta terra. Mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor nosso Deus. Por isso ele deixou que Sísera, o comandante do exército da cidade de Azor, e os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor, dizendo: Ó Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos o Deus Baal de várias cidades e também Astarote. Mas agora livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefité e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos. E assim vocês viveram em segurança. E quando viram que o rei Naás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor, nosso Deus, como rei e me disseram: Nós queremos um rei para nos governar. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram, e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês se temerem ao Senhor, nosso Deus, se o adorarem, se o ouvirem, se obedecerem às suas ordens, e se vocês e o seu rei o seguirem. Porém, se não ouvirem o Senhor e se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fiquem agora onde estão, e vocês verão que coisa maravilhosa o Senhor vai fazer. Estamos na época da seca, e o trigo está sendo colhido. Não é mesmo? Pois eu vou orar, e o Senhor vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus o Senhor, quando pediram um rei. Aí Samuel orou, e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel: Por favor, ore por nós ao Senhor, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquem com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar ao Senhor nosso Deus, mas sirvam a Ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor. Eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente com todo o coração. Lembrem das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente, tanto vocês como o seu rei serão destruídos. Amém? Eu te espero amanhã para mais um dia, para mais uma leitura diária. Amém? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue abençoando a tua vida. Amém? Que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe o teu lar e que amanhã você possa estar aqui me acompanhando para mais um dia. Amém? Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.